É muito bom estar com vocês aqui. Hoje vamos falar de ervas e plasma. Na verdade, é uma herança, né, viva que atravessa gerações. Os mais antigos podem atentar para esse fato que desde os tempos antigos a natureza ela tem sido a grande farmácia, né, da humanidade. Cada flor, cada raiz guarda em si um campo de inteligência viva, né? As ervas, elas não são simplesmente plantas, são guardiãs silenciosas da saúde, de poder, da energia, enfim, da sabedoria ancestral. Quando nós aproximamos das ervas e nós a tocamos e trazemos em nossas mãos, algo sempre profundo começa a acontecer. Nosso corpo ele é despertado de certa parte, nossa mente vai se acalmando, nossa alma se sente acolhida. Então, toda e qualquer erva, a começar de camomila, alecrim, lavanda, arruda, enfim, todas essas plantas e uma infinidade delas carregam uma frequência vibracional única. Cada uma traz sua fonte, suas características. E essas ervas, as ervas de um modo geral, elas atuam muito além do corpo físico. Um chá, por exemplo, ele não simplesmente vai aquecer aí o estômago, mas um chá pode nos trazer clareza mental, pode trazer-nos um conforto emocional, uma proteção energética, um alívio de determinado sintoma. Um banho de ervas, por exemplo, é capaz de lavar dores, tensões que a gente nem sequer sabe nomear. Então, imagine você unir o poder ancestral das ervas ao campo plasmático, ao campo do plasma. É uma tecnologia vibracional que capta, né, a essência, a assinatura energética da matéria no seu estado mais puro. O plasma, o GANS, ele não é simplesmente uma substância qualquer. Ele atua no campo informacional da vida. Ele não cura como um remédio químico. O plasma, ele não é uma substância qualquer, é algo divino, eu digo assim, é uma coisa de Deus. Ele atua no campo informacional da vida. Ele equilibra, ele harmoniza, ele convida nosso corpo e convida também o ambiente que nós estamos a voltar ao seu estado natural pleno de bem-estar e saúde. Então imagine a união das ervas mais o plasma. Forma um campo de cura profundo, sutil e duradouro. Agora, o que é uma farmácia natural com plasma? É muito mais do que um monte de potezinhos, de frascos. É um espaço vivo ali de autocuidado, de reconexão com a natureza, com a fonte e a sabedoria maior. É um altar vibracional dentro de sua casa. E nela você pode ter, nesse altar, nessa prateleira, você pode ter pote com ervas selecionadas com atenção e carinho, frascos com água plasmada, não só com os GANs e os plasmas básicos, NO, CO2, cobre. Você pode ter tinturas feitas com ervas maceradas e plasmadas. Pense no poder disso. Você pode ter sprays para ambiente, para travesseiro, para roupas, chá de camomila com água plasmada de ZNO para um sono profundo. Dá para quase hibernar com um chá desse. Banho de arruda com CO2, gãs de plasma para limpar os corpos mais densos. Pense numa infusão solar de alecrim com plasma para levar foco e energia. Então, é uma farmácia que não depende de indústria, não depende de prazos curtos de validade, ao contrário de medicamentos de um modo geral. Os compostos naturais de plasma não perdem a força com o tempo, porque ali há um campo de informação e esse campo ele pode ser renovado, replicado e transmitido. Então, os benefícios de uma farmácia viva, meu Deus, ela reduz
o uso de medicamentos químicos no dia a dia. Ela harmoniza todo o nosso corpo, nossa mente, o ambiente, fortalece nosso sistema imunológico, nosso campo energético, aumenta nossa conexão espiritual e a nossa percepção intuitiva. Na verdade, nós bem sabemos que somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, terrena, né? Muitas vezes a gente inverte essa fórmula aí. Enfim, permite você ter tratamentos assim personalizado, sensível, vibracional. E você pode ensinar pelo exemplo. É um novo estilo de vida, né? Para os filhos, para os netos, para a comunidade, enfim. É uma herança, gente, que não se compra. Montar uma farmácia de natural com plasma é plantar uma semente que cura e pode curar gerações. Um pote de camomila, vamos pensar aí, pode ser passado da avó para a neta. Um frasco de água plasmada pode ser replicado infinitas vezes. O saber da planta, as ervas, combinado com o campo de plasma, resiste ao tempo, ao esquecimento e, o melhor, resiste à escassez. Em vez de medicamentos muitas vezes vencendo na gaveta, nós podemos ter preparados vibracionais que duram. Em vez de embalagem descartável, que temos recipientes recarregáveis, em vez de dependência, em vez de contraindicações, nós temos autonomia. Então, essa farmácia, ela não é só sua quando você monta isso, por menor que seja. Ela é da sua linhagem, ela é um legado que a gente deixa. Então, cuidar é vibrar com consciência. Então, cada infusão, cada spray, cada gota que você ativa, ela não é só um cuidado físico, mas um campo de intenção de presença. Então, você devolve ao seu corpo, da sua família, o direito de se curar. Você transforma a sua casa num templo vivo e planta mais ainda, né, no coração daqueles que convivem com você uma nova relação de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida com a terra e com o que é invisível. Então, essa é a beleza de ter uma farmácia natural com plasma. Ela cura, ela educa, ela nutre e permanece. Então, você não está aqui por acaso. Essa noite, nesse encontro, a gente quer trazer aí, eu vou compartilhar com vocês, e mais do que ninguém, a gente está aí com alguém que é uma, de certa parte, uma guardiã das ervas. Trilhou esse caminho já aí, já no passado, e o universo uniu propósitos e vivências, né? Há o ditado, né, de quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E o mestre aí é o plasma, apareceu na vida de Adriana, e a Adriana tem mergulhado nesse universo, assim como muitos de nós, né? Então, a gente, sem mais delongas, nós queremos trazer aí algumas informações. Na verdade, um assunto extenso. Nós temos aí é, participado de alguns encontros, de algumas lives, então, numa só, a gente não consegue digerir toda a informação, atentar para todos os detalhes, mas a gente quer dar hoje um vislumbre, uma pincelada e quer continuar. Esse agora é um encontro de vários encontros que a gente quer ter com vocês, em especial na quarta-feira. Mas antes de apresentar a esse, esse folder, essa apresentação, eu queria chamar aí a Adriana. E Adriana, fale um pouquinho de você, onde você vive, como é que começou essa história sua de ervas, que insights, intuição, enfim, por que essa paixão e fale um pouquinho aí, agora é contigo. Peguei a bola. Boa noite, gratidão pela presença de todos aqui. É, Bom, eu estou iniciando nessa nova jornada. Eu sempre fui uma buscadora, uma pesquisadora, uma estudante da harmonia do lar, harmonia do ambiente, da saúde. E há alguns anos eu já venho buscando essa harmonia interna,
né? Trabalhando psicológico, com terapias, estava sempre buscando. E eu me apaixonei pelo estudo das ervas medicinais, pela cura que traz, comecei a estudar a energia das plantas. E depois eu fui mais profundamente o consumo dos chás, de pomadas, tudo pelo natural, pelas ervas. E aí eu decidi mudar a minha vida completamente. Mudar a alimentação, mudar o meu estilo de viver diariamente em casa, com consumos. E estudando as ervas medicinais, eu resolvi mudar até de cidade. Hoje eu vim morar aqui, na nascente do Rio Tietê. Eu decidi que eu queria estar mais próxima à natureza para poder estudar melhor e poder viver melhor, né? De ambiente, de alimentação, de convívio social e do ar, né? Os últimos anos eu sofri muito com enxaqueca, eu sofria com rinite, sinusite, sofri muito com a Covid, dengue, enfim, eu não aguentava mais viver com dores. E eu não acreditava mais em medicamentos. Então, por isso, eu comecei a estudar e consumir as ervas naturais. E aí eu passei a me alimentar melhor. E eu falei assim, eu quero viver assim. Eu me senti mais em paz, mais leve, e foi assim que eu mudei de cidade. Estou aqui, que eu considero um santuário das ervas medicinais, um santuário de vegetação nativa da Mata Atlântica, né? Estou muito feliz nessa nova fase. E o mais interessante, como você disse, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Eu mudei de cidade com um objetivo e ganhei de presente esse novo conhecimento que é o plasma e o GANS, né? Eu sempre busquei ter a energia leve, controlar, né? E aqui eu me joguei para viver essa realidade. E aí eu conheci o seu trabalho, né, Fabrício? Eu sempre busquei lei da atração, cura energética, várias terapias, várias ferramentas, mas o plasma eu nunca tinha tido contato. E foi assim, amor à primeira vista, né? Eu estou engajada faz pouco tempo e já decidi usar o meu exemplo vivo de consumo, de vivência diária para levar para o maior número possível de pessoas esse conhecimento, porque ele é incrível, é fantástico. A gente falar de ervas medicinais, eu até tive conhecimento há pouco tempo que tem ervas que estão em extinção, e poder imaginar que um trabalho com o GANS e o plasma pode estender a vida da planta ou os benefícios que ela tem de cura por longos anos, por várias gerações, isso é fantástico. E é um trabalho simples que eu acredito que quem tem interesse, quem realmente quer se curar de forma natural, pode fazer isso em casa, só, né? É simples de aprender, como foi comigo. Então eu falo, eu vou dar o meu exemplo, eu vou ser um exemplo para as pessoas. Através desse exemplo, desses estudos, vamos aprender juntos, é claro, mas esse é o legado que eu quero deixar, é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje para as pessoas que estão presentes e as futuras que vierem, né? É Legal, isso. legal. Muito bom. Tem muita assertividade para transmitir. Bem, a Adriana conhece de ervas, está num acervo de ervas. É, em outras palavras, hoje aí em Salesópolis, onde você tem essa conexão com a Dona Lia, eu imagino o número de ervas que tem, não só ervas que estão em extinção, mas ervas de todo tipo de plantas, né? Há uma fonte inesgotável aí, é onde ela tem acesso, particularmente é como que assim no fundo do quintal da Adriana. Então, Exatamente. O espaço é maravilhoso, chama Lua Crescente Ervas Medicinais, para quem não conhece. É um trabalho feito com tinturas, extratos, banhos, e outros produtos. É fantástico. Eu estou imersa aqui nesse estudo, né? E unir isso com o poder vibracional do plasma é gratificante. agora para frente, vocês vão
ouvir muito plasma das ervas. Então, vocês Plasma vão das acessar o ervas, é isso aí, nós Instagram, temos o nosso conhecer. canal. E essas próximas quarta-feiras a gente quer explorar esse universo de ervas. Adriano entende de ervas, eu entendo um pouco de plasma. Então a gente quer fazer essa junção aí, esse casamento. Ela já tem, já está formando um mega laboratório de ervas, né? Para plasmar, enfim, né? Todo dia a Adriana traz 2, 3 frascos de vidro para fazer reatores e plasmar ervas. Olha só. Camomila com Uau, plasma. Para quem nunca viu, perfeito. tem algumas pessoas aqui que é a primeira vez. Inclusive, aproveitando, eu gostaria de pedir, quem é a primeira vez, coloca o número 1 e coloca de que cidade que você está, para a gente conhecer vocês melhor, né? Já está formando essa família vibracional plasmática. Legal. Ao longo das conversas e das quartas-feiras que vier pela frente, nós vamos estar explicando melhor, tem novidades, tem muita coisa interessante para a gente desenvolver daqui para frente. Ok, essa sugestão aí é muito interessante. Eu gostaria de saber também, quem está aqui talvez pela primeira vez ouvindo de plasma, seria legal a gente digitar número 1 e quem já conhece dois, eu acho que o chat de vocês está aí, ok? É importante para a gente identificar, e alguns termos que a gente falar aqui de plasma, que é GANS? Aí eu vou participar e poder traduzir, interpretar um pouquinho isso para vocês, ok? Ó, a Iracia de Campinas é a primeira vez, alguns termos aqui vai ser novidade para você, eu quero tentar explicar. Então, continue, ó, a Regina Célia, ok, é a primeira vez que escuta. Bem, a gente vai abrir, pode continuar digitando aí, se quiser informar da cidade, é bem legal. Nós vamos abrir aí, bem, ó, quem está aqui conosco, a Matuxa. A Matuxa é uma Matuxa, rainha da floresta, de lá no ervas, Mato enfim. Grosso, não é isso? Prazer, que honra ter você aqui, Matuxa. Eu sei que muitos de vocês têm conhecimentos de autoridade e posicionamento, tá? Nós somos aqui alguém que, como talvez maestros, né? Cada um de nós temos o que somar e agregar. Ó, a Dina pela primeira vez, ok. Então, ó, eu quero abrir uma transparência aqui para a gente visualizar. No percurso eu vou interagindo. Eu vou estar aqui intercedendo com a Adriana para algumas dúvidas. Digite aí, se ouvir alguma palavra que você não souber, pode digitar aí no chat, eu vou respondendo no chat, depois a gente vai dar um espaço para perguntas, ao final a gente tem umas novidades legais, acho que vocês vão gostar desse encontro, tá? E mais uma vez, eu honro a presença de vocês. Estar aqui é estar fora da caixa, isso aqui é algo assim que não se encontra em qualquer lugar a nível de informação, não, é um fato. Então, que bom. Tá, eu já tenho uns amigos aqui chegados lá dos nossos encontros, beijo no coração. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. E, bem, é uma transparência que vem só quando a gente escuta, visualiza, o assimilar é mais, a assimilação é maior. Então, a gente quer usar aí o audiovisual para que vocês assimilem e tenham melhor informação, tá? Então, Adriana, me fala aí, como é que é essa história de uma farmácia natural com plasma? Bom, inicialmente, bom, eu tenho até a inspiração da minha mãe, ela tem lá um jardim na casa dela, vários vasos, a coisa mais linda. E eu ficava intrigada, eu falei, por que que as minhas plantas não ficam tão lindas quanto a da minha mãe? Porque tem o carinho, tem o cuidado, tem a conversa, né? Então a ideia de montar uma mini farmácia natural na sua casa é que, além das plantas, das suas amigas plantas que você tem na sua residência, você pode também agregar isso. É, hoje em dia a gente vê que a gente se anestesia com medicação. E por que não você utilizar uma planta, uma erva medicinal, que além de curar o seu problema, ele vai fazer um tratamento para você.
né? Então, a ideia inicial é essa, é você fazer um tratamento diário. Você não vai estar só ah, ingerindo um remédio natural, você vai ter ingerindo uma energia, a vibração. Hoje, as plantas e ervas todas têm uma energia direcionada àquela necessidade do seu corpo. Então, a ideia de você ter isso na sua casa é você trabalhar essa energia na sua casa. E hoje, agregando a ação vibracional do plasma. Tá? Então, de uma forma simples, natural, com às vezes plantas que você tem na sua casa ou do lado ou da vizinha, você pode montar de forma simples o seu vasinho na sua cozinha, no seu quintal, até mesmo na sua sala. Um exemplo simples que a gente trouxe aqui é a camomila. Ela é calmante, digestiva, anti-inflamatória, ideal para o sono, estresse e TPM. Muito usado para mulheres, né? Nós mulheres usa muito a camomila, que é fácil acesso, é a planta mais famosa do planeta, enfim. E todos esses benefícios você consome ele, e não só você consome, a sua residência também está sentindo a energia dessa tranquilidade, né? Do ambiente harmonioso para você dormir. Então, com o plasma junto hoje, você vai poder potencializar e aumentar ainda mais essa energia. E eu vou dizer, pessoal, as ervas não é só para você, não é só para sua família, é para os pets também. Não posso esquecer dos pets. Hoje mesmo eu dei o chazinho de camomila para as minhas companheiras, para que elas estejam mais tranquilas enquanto eu posso estar aqui compartilhando essa sabedoria com vocês. E funciona. Estão todas quietinhas agora. Outro exemplo fantástico, o alecrim, tenho aqui do meu lado, além de ser um clareador mental e protetor energético, ele é ótimo para o foco e a memória. Inclusive, além do chá de erva natural, eu consumi por um tempo, até como tratamento, a tintura do alecrim. E tanto a tintura quanto a erva fresca ou a erva seca pode ser trabalhada com plasma. Então, mais para frente, vocês terão esta oportunidade. O hortelã, que é refrescante, digestiva, energizante, alivia dores e tensão. Era a minha maior busca. Eu sentia dores todos os dias, ou no corpo, ou a enxaqueca que me atormentava. E eu passei a utilizar hortelã na alimentação, no suco, no chá e nos banhos energéticos também. E incluir a ruda, que é protetora, limpa campos, uma grande aliada vibracional. A arruda é maravilhosa, até para ter como um protetor na sua casa. Eu queria, Adriana, só abrir um parênteses aí e só fazer Sim, um adentro aí para os nossos amigos que estão pela primeira vez aí. Nós estamos falando, a princípio, aqui de ervas, mas, ao mesmo tempo, a gente fala de plasma. Eu vou tentar, assim, rapidamente explicar sobre o plasma. Pense em uma energia super poderosa e que as plantas, em contato com essa energia, ela acessa toda a assinatura energética da planta, todas as informações da planta e você tem em líquido ou em pó aquela planta, todas as informações, toda a quinta, as propriedades que a planta tem nesse nessa substância, nessa no princípio plasma, né? ativo. Nesse Sim. princípio ativo. Então, em vez de você ter a camomila ali, a planta e todo o chá, você tem o plasma em líquido, em pó, contém todas as informações da camomila. E isso para gerações. E o mais interessante para vocês que estão a primeira vez, que uma vez que você tem o GANS, GANS é o quarto estado da matéria, são nanopartículas, são pozinhos, tá? Eu não sei se dá para ver, mas eu tenho aqui um dispositivo caneta e ó, essa faixinha aí laranja aí que está nessa caneta, isso é um pó que a gente chama de GANs, de plasma. E eles são nanopartículas, ou seja,
Se um fio de cabelo tem 100 mil partes de nano, é nessa proporção que é o GANS, que é o plasma. Quando você tem um GANS no fundo de um frasco ou qualquer coisa e você coloca o chá, a planta, esse GANS acessa todas as informações e clona, plasma essas informações. E aí você tem esse GANS. Toda vez que você coloca água, com 12 horas, essa água acessa e plasma toda a informação. Por isso que a gente fala que uma vez que você une planta, ervas com plasma, você tem isso para gerações. Simplesmente trocando a água a cada 12 horas, ela vai clonando e plasmando isso. É uma, uma informação assim bem superficial, mas para você entender um pouco disso. Nós vamos ter alguns encontros. Nós, na verdade, temos encontro toda terça e quinta-feira. Então, quando você receber um convite aí no seu, é, no seu WhatsApp, assista, participe. Quem te convidou, é, solicite que ele envie para você esses links para você ter mais informação sobre isso aqui. Nós temos lives todos os dias de manhã. Então, era só essa informação que eu queria trazer de GANs de plasma com ervas. A ideia aqui não é sobre ervas, é ervas e plasma. É pegar uma erva e transformar ela numa nanopartícula, sabe? É algo mais ou menos assim. Aí a gente vai conversando e vamos entendendo um pouquinho mais disso, tá? Ok. Então, aí vem o dia a dia. O que que pode fazer no dia a dia com ervas e plasma, Adriana? Bom, os preparos simples para o dia a dia. A ideia é, só adiantando uma informação, você na sua casa já tem, algumas pessoas com certeza já deve ter o seu chá tradicional, a sua preferência, tem o seu conhecimento. Então, use isso que você já costuma usar como um hábito diário, porque além de você estar se hidratando, se prevenindo de novas doenças, você é um tratamento e uma cura. Chá. Chá é é maravilhoso. Agora que eu estou aqui numa cidade um pouquinho mais fria, é chá para acordar, chá para dormir, depois do almoço, é chá para o final da tarde, e é saudável. Então, os chazinhos, a ideia é você usar eles com infusão. E toda vez que você for preparar o seu chá, converse com a planta, mesmo que ela seja uma erva seca ou a erva fresca, ou o saquinho de sachê, converse com ela, ativa, porque ali tem uma energia, mesmo que ela esteja parada. Quando a gente interage com essa erva, os princípios ativos dela são ativados. E depois que você conhecer bem o Gans, a dica que eu vou dar é: você vai borrifar o Gans, ou a água plasmada, na sua xícara e deixar guardada lá, porque toda vez que você for usar, é, você já vai potencializar essa energia da sua planta. Gente, é inevitável falar de plasma e querer. eu vou, eu vou sempre agregando aqui uma dica. Mas essa é a ideia. Todo dia, quando você for tomar o seu chá, converse com ele, ative a energia dele, tá? Outra ideia bacana, a infusão solar. Você deixar suas ervas em contato com o sol por algumas horas. O sol é a maior energia do planeta. O sol, ele é curativo. Você vê que em muitos alimentos, quando a gente ingere os nossos alimentos, ele nasceu através da energia solar. Então, nós estamos consumindo energia. Então, se você quiser ativar a sua erva, outra dica, chama infusão solar, tá? E a tintura artesanal também. A tintura é feita à base de álcool de cereais, que é a minha base de estudo aqui. Então, já é um uso prolongado, né? Já estamos trabalhando a energia da planta através da tintura. E com o plasma agora, a ideia é fantástica. A gente poder multiplicar aí a vida dela. E o famoso banho com ervas, que eu adoro esse trabalho de banhos.
é banho energético, é banho de proteção, é banho revigorante, é o banho da saúde, tem o banho da saúde íntima da mulher. Então, é uma infinidade de uso diário com que a gente pode ter com as ervas. Independente se é o banho, se é um escaldapés, uma tintura, um chá, ou você utilizar até na alimentação, que existem ervas que é usado como cura e também usado para temperos de alimentos, todas essas ervas, ela tem uma energia intencional. Então, aqui, quando a gente fala farmácia natural em casa, é para consumo, para uso, consumo na alimentação, consumo de ingerir por dentro e por fora e no ambiente externo também. Então, aí eu já fecho essa ideia simples para o dia a dia para você criar a sua farmácia natural. E o mais interessante, Obrigada. Adriana, é que a medicina das ervas, ela é holística por natureza, ou seja, ela não separa o físico do emocional, nem o corpo da nossa alma. Imagine, uma infusão quente, ela pode tanto aliviar uma dor física, quanto despertar uma lembrança ou abrir um portal de uma cura emocional, de traumas, enfim. É por isso que os antigos no passado, eles não apenas usavam as ervas. E aí você falando de intencionar, de falar com as ervas, no passado eles cultuavam as ervas. Eles colhiam as ervas com cânticos sobre a lua certa, específica, em jejum, com reverência, enfim, era uma relação de aliança, não de exploração. Então, o que que o plasma tem hoje a ver com isso? Nossa, a tecnologia, ela tem esse mesmo princípio antigo. Tudo é energia, tudo vibra, tudo se comunica com os campos. Então, quando a gente une ervas e plasma, ganso, nós estamos unindo a sabedoria da Terra e a tecnologia dos cosmos. Pense nisso. Então, nós estamos potencializando as antigas tradições, nossos ancestrais, avós e tudo, que a cura verdadeira vem do campo. Então, a água plasmada vem carregando essa intenção, ativa os princípios sutis da planta. É aquela conversa com as células do corpo que isso faz, né? Então, criar uma farmácia natural de plasma com ervas é dar continuidade à linhagem sagrada. É dizer assim, eu me lembro dos meus avós que colhiam folhas no quintal, dos curandeiros que falavam com as árvores, dos altares de arruda, daqueles molhando assim e salpicando com sal grosso, um pouco de água. Eu me lembro da terra que nos deu tudo, enfim. E que agora é hora de honrar esse presente. A coisa está tão assim que é do conhecimento de vocês que a humanidade, todos os países estão resgatando isso em função do sistema que nessa questão está apresentando suas falácias. Então, os próprios órgãos do governo, o SUS, eles estão o quê? Abraçando essas terapias antigas. E aí entra as ervas, enfim. Então, essa história está aí em nossas mãos. Então, quando oferecemos um chá com intenção, quando nós borrifamos um spray, nós estamos fazendo o quê? Um banho de ervas com presença. Estamos reescrevendo aí esse novo capítulo, né? As raízes antigas com o futuro vibrando em cada gota. Então, continuando aí, o poder do Gans. O que que o Gans faz, ó? Ó, Adriana, com essas ervas? Bom, vamos para a melhor parte. Quem aí pode colocar no chat também? Quem aí lembra ou já ouviu falar do Feng Shui? A harmonização do ambiente, uma cultura oriental milenar. Eu, com os meus 14 anos, eu era fascinada por esse estudo de Feng Shui. E quando eu conheci o Gans, eu já fazia essas atividades com própria tintura, a planta aqui com álcool de cereais, eu aplicava aqui para proteção. Agora, com o Gans, eu estou simplesmente assim, com o meu borrifador nas mãos o dia inteiro agora. Então, eu uso o Gans depois de preparado. A gente tem várias ideias aqui. Um exemplo, eu vou pôr uma arruda e eu vou usar um Gans ou uma água plasmada com arruda para proteção da minha casa.
O GANS eu estou espalhando na maioria dos ambientes da minha casa, porque ele vai ativando a minha intenção e a energia que eu quero desenvolver ou limpar aqui na minha residência. Outro exemplo, nos alimentos, que o GANS, a base dele é de água salinizada. Eu tenho aqui um GANS, que depois a gente mostra, a base de Ora Pronobis. A Ora Pronobis eu que sou vegetariana, ela tem 25% de proteína, vitamina B1, B2, B3, vitamina C, aminoácidos, enfim. Eu estou usando o GANS para fazer o meu arroz. Enfim, a gente coloca aqui o GANS nas frutas, para ele ativar o sabor das frutas. E com isso, ele aumenta a vida útil também das frutas. Eu acredito que o Fabrício tem até fotos aí que a gente compartilhou em algumas lives. Outra coisa, as roupas. Uh, Final de semana, na segunda-feira, eu trabalhei muito, aí na segunda-feira eu acordei com torcicolo. E eu falei para o Fabrício, olha, eu estou borrifando aqui no meu cachecol, que eu vou ficar usando ele por algumas horas e eu vou borrifar o Gans. Outro exemplo também, eu criei um emplasto improvisado aqui na minha casa. Fiz um emplasto de Gans para dormir com o emplasto no meu ombro. Enfim, aí eu vou limpar a casa, eu borrifo Gans, quer dizer, a água plasmada com Gans, né? No pano da minha casa. Então, é uma infinidade de opções que a gente tem para a aplicação do Gans, utilizando um exemplo, eu quero um aroma de proteção de energia, eu posso usar eucalipto, eu posso usar o alecrim com manjericão, enfim. E daí vai. Todas as plantas que você conhece, que você costuma utilizar na sua casa, lavanda, você vai poder amplificar isso com a aplicação do gás água plasmada. A É, água inte- plasmada, ela carrega as informações de cura e equilíbrio, né? O GANS, ele vem como estado da matéria para criar essa matéria, né? Eu digo que é uma cocriação, né, Fabrício? Pode complementar para nós. Verdade. Ó, é só algumas imagens aí. Opa, espera aí, eu tenho que. E aí eu vou aproveitar e responder umas perguntas aqui, mas eu fui Sim, colocar tem uma. algumas. Eu fui colocar. Enquanto. Dê uma olhada aí no chat e já responde as perguntas. A, Eu vejo. a Maria Maria, Valéria está perguntando aí sobre tintura. Tá, no enquanto isso caso eu de vou aqui tinturas. compartilhando aqui o que eu tenho em mente aqui. Ó, no caso da tintura, Maria Valério, depende um pouco da condição. Uma condição da pessoa de tratamento crônico seria de 20 a 30 gotas por dia. Se é um tratamento leve, a gente usa 15 gotas por dia no copo d'água, né? Alguns casos, a pessoa toma 15 gotas de manhã e 15 gotas à noite. Então, tem algumas pessoas que têm intolerância ao álcool, né? Porque é feito de álcool de cereais, algumas tinturas, outras de água destilada. Então, assim, se você quiser, a gente passa contato e eu posso passar algum protocolo, qual a melhor tintura, eu posso estar te indicando também. Eu vou divulgar o nosso contato do WhatsApp para perguntas individuais, tá? Mas futuramente a gente vai estar trabalhando com indicação de tinturas também no projeto do Plasma Gans, né? Mas Ok. a princípio não Ah, tem contraindicação se for um tratamento leve. É Vamos ver interessante. mais alguma pergunta aqui? Tá. Eu queria, Não. enquanto Ok. você vê aí, era passar umas imagens aqui. Isso aqui é uma tigela com água para o gato e um tubete de plasma dentro. Aqui é uma fruteira com um tubetezinho. Isso aumenta a vitalidade dos alimentos em 3 vezes mais. Alimento com plasma, ele continua vivo por mais tempo. Não produz aminoácido que atrai insetos. A frequência afugenta isso. O alimento vivo, ele tem maior vitalidade.
ele tem maior, a frequência é maior, e é isso que o corpo absorve. Ovos, essa bandeja aqui é uma bandeja improvisada aí de ovos. Ovos também é vivo. E ele vem com, quando ele é trago, né, para o mercado, ele vem com 8, 9 mil de vitalidade na escala de Armstrong. Quando ele chega em nossas casas, ele chega com 2.500, 3. Quando você coloca o plasma, ele aumenta essa vitalidade para 8, 9 mil. E pasme, mesmo você tirando o ovo e colocando em outro lugar, continua aquela vitalidade. Isso é surreal, porque você tem alta nutrição nos ovos, né? Essa é uma bandeja que eu comprei, aquelas bandejas com essas suculentas, né? E aí coloquei. Isso aqui leva um órgão a um valor energético maior do que ovos orgânicos de caipira, enfim, só para vocês terem noção disso. Então, são alguns exemplos do que você pode fazer com a tecnologia de GANs, de plasma, e alguns de vocês já estão vivenciando isso, tá? É, deixa eu trazer aqui outras informações. Algumas informações aqui são mais avançadas, mas eu quero trazer umas fotos aqui. Só um minutinho. Se tiver alguma pergunta aí mais, Adriana, vai acessando aí e mencionando aí essas perguntas enquanto eu abro aqui, para a gente otimizar o tempo e as informações, né? Tá, vamos Eu lá. coloquei o WhatsApp no chat para quem quiser tirar mais dúvidas sobre as tinturas. Aí Ok. pode fazer pergunta individual. Tá, então vamos retornar lá. Só um minutinho. Eu estou tentando, buscando encontrar aqui já a o nosso conteúdo. Arte da ciência, só um minutinho. Que eu tive que fechar ele para abrir outro. Ok, abri aqui já. Henrico, pode aproveitar. Tem aí esse comando também. Se você quer falar alguma coisa, embaixo aí tem um chatzinho, você pode clicar nele, ou melhor, tem umas reações aí, clica e aí clica a mãozinha e aí você vai poder falar. Diga, Henrico. Um coração, né? É um símbolo de um coraçãozinho. Isso. Duas coisas, Diana. Quando você falou no número de gotas da tintura, eu não entendi bem, sou meio surdo. É 5 gotas, é isso que você falou? 15 gotas, 15 15, gotas, 15. 15 por É, dia, esse. 15. Ah, tá. Isso, E tá? outra coisa, por exemplo, se eu quiser fazer uma tintura de cúrcuma, porque eu sei que é muito bom como anti-inflamatório, eu uso Isso. a cúrcuma em pó ou eu uso a batata? Você pode usar as duas, tanto faz, não tem diferença, Tá. tá? É 30% da cúrcuma com 70% de álcool de cereais e deixar imersão por 21 dias. E aí qualquer outra coisa, 30% dessa coisa e Essa é a 70% de medida álcool. padrão. Tá Isso, bom. exatamente. Tá ótimo. Tá Excelente. certo? A cúrcuma Obrigado. é fantástica É, para O que, desintoxicação, anti-inflamatória. a gente usa muito aqui em casa, na comida, em todo lugar. Eu ponho cúrcuma no meu café da manhã, por exemplo. Cúrcuma e óleo de coco. É excelente. fantástico. E O que, outras coisas, ponho pó de canela, pó de cravo, ponho pó de gengibre, cúrcuma e óleo de coco. Esse é o meu café da manhã. Tudo no E café, esse é uma delícia. Aí um mel, né? ótimo exemplo. É como Um ótimo amargo eu. exemplo, Henrico, que a ideia é É, essa, é a nossa farmácia natural, no nosso dia a dia. É trazer é, isso mesmo, a ideia aqui é isso, é trazer no nosso dia a dia. é, Rotina de prevenção e suplementação.
porque que nem o óleo de coco, entre outros ingredientes que muito você bom. usa, é prevenção e suplementação. E a gente É. podendo cultivar em vasos, ou como tintura que dure agora com plasma, com GANs, quer dizer, você vai ter isso para o resto da sua vida. E ainda vai deixar para as novas gerações. Vamos dizer, se você faz uma tintura com álcool de cereais, depois você coloca algumas gotas de água plasmada, ou como você pensa, para fazer o plasma entrar na história? Exatamente. Nós vamos fazer GANs com tinturas e o Fabrício pode me ajudar nesse sentido. A É, gente vai fazer água plasmada e água informada também, que aí já é uma informação um pouco mais detalhada para depois, quem quiser, a gente vai estar acompanhando aí para dar esses detalhes de como a pessoa pode inserir isso no dia a dia da farmácia individual, né, da sua farmácia na Ok. residência, o que é mais ok? interessante, muito bom, Henrique, a sua fala. O que é mais interessante é o Gratidão. seguinte, para vocês entenderem isso, é mágico isso. Quando nós usamos uma tintura ou outra substância, nós ingerimos ela e o corpo metaboliza ela para transformar em plasma, em GANs, em energia e absorver. O plasma, você já faz isso externamente. Você já obtém o que o corpo fez com a substância. Então, o plasma é na veia. É você borrifou, ele vai direto para a corrente sanguínea. E o plasma tem outra sacada. Nosso corpo, quando absorve um alimento, alguma substância, ele separa no estômago. A matéria elimina, mesmo o líquido, e ele absorve ali a energia, a vitalidade, a frequência, o plasma. Com o plasma, o corpo só absorve o que ele necessita. Não existe superdosagem. Ah, quantas gotas? Quanto isso? Que tanto? O plasma, o corpo reconhece isso. Então, o corpo absorve o que ele necessita, repõe o que falta e elimina o que tem excesso. Percebe que sacada? Por isso que eu digo que esse é um negócio divino, que veio e agora, nossa, o mais interessante é que isso tem mais de 20, 30 É. anos que tem no mundo esse conhecimento. O plasma, para aqueles novos, ele não se aplica só, só à saúde, não. Aplica à agricultura, a transporte, energia e ao espaço, em Sim, várias coisas. É uma energia livre, tá? Então, sim. é justamente isso. Essa informação, temos GANs, que é o pozinho, temos água informada, que é a água que tem contato com GANs, e tem água informada. Ou seja, aqui dentro, vamos pensar nesse tubete que tem GANs aqui dentro, água plasmada. Quando eu coloco ele próximo a um copo com água, ou quando eu coloco ele próximo a uma garrafa com água, ele informa todo o campo, toda a energia aqui para a água que também se usa e com grandes resultados, ok? Então, Pois é, você vai ter nosso as estômago ervas, é, né? Nosso estômago é um reator, né? é um reator. Ele é, O é ácido igual ao reator. clorídrico ataca o alimento, a substância, separa, e aí o órgão, o estômago, absorve só aquele. Nada, matéria vai para a corrente sanguínea, é só o plasma, o GANS, Sim. É, ok? faz o nanorrevestimento do alimento, Isso né? O mesmo, corpo. Exatamente, exatamente. verdade. Então É tá isso aí. aí. Ervas. O que que a gente faz? Dá para fazer canja de tudo, né, Adriana? É, aqui a gente está sugerindo das ervas secas, um spray ambiental, um borrifador, né? Um frasco de água plasmada ZNO, CO2. Aqui fala multiuso, é água informada que a gente pode utilizar na casa inteira. E a tintura pronta, que é um frasco para você usar, uso imediato, né? Essa é a ideia inicial para uma farmácia, para a gente ter em mãos para o nosso dia a dia E você, e para a nossa família, né? e você pode fazer gans da própria erva, seca ou verde, e pode fazer gans também da tintura.
é o que ele está Eu te entendo. vivenciando, e ele vai sentir e avaliar isso melhor, né? Então, como é que A ideia começa inicial essa é isso. jornada? A nossa jornada é começar com o que tem. A gente inicia com os recursos simples e disponíveis. Ah, mas como é que eu vou distribuir o GANS na minha casa? Tubetes. É só um exemplo para vocês entenderem. Tubetes é esses de plástico usado para lembrancinhas de aniversário. A gente distribui o GANS, coloca no vaso da planta, coloca no pote de arroz da comida, na sua fruteira. Você pode colocar no pote de alimento e de água do seu pet. Você distribui água plasmada nos produtos de limpeza, você borrifa na sua cortina, nos seus tapetes, no sofá, nos seus lençóis, cobertor, travesseiros, borrifa o plasma na sua louça, deixa secar lá depois. Imagina, você vai estar se alimentando ali já com a energia do GANS no ambiente. Verdade. E deixa, pode concluir, Fabrício. Na verdade, você vai fazer do que você tem e do que você necessita, né? Você está com alguns problemas de saúde voltado, então quais são os GANs ideais para aquilo ali? Qual tipo de erva? É, o corpo assimila mais rápido. E é claro que isso muitas vezes existe essa questão. Muitas vezes, determinado medicamento químico, ele é mais rápido e efetivo, porque ele é aliviador. Já o plasma, o GANS, a água plasmada, ele é profundo e vai lá na raiz do problema. Então, ele começa atuando, equilibrando de dentro para fora. Quando um problema de saúde já é externo, é porque ele começou lá dentro. Ele já está intenso, aflorando para o exterior. Então, é assim que você começa, com um, dois, três e voltado para a família e para os demais, né? É, quais os benefícios, Adriana, dessa farmácia natural? Ingredientes puros, 100% natural, puros da natureza, livre de químicas prejudiciais e a potência potencializa 3 vezes, em algumas situações, 10 vezes mais o efeito da energia, o efeito da cura, tudo pelo plasma. Essa combinação de ervas com a tecnologia plasmática veio para realmente mudar o nosso estilo de vida. Aqui algumas indicações, aplicações diárias. De manhã, chá de hortelã com água plasmada para você despertar e energizar. De tarde, um spray de alecrim para foco e clareza mental. Noite, um banho de camomila para relaxar e preparar o sono. Só um adendo, né? Banho de camomila. Pessoal, o GANS potencializa nosso hidratante, shampoo, água do banho, a bucha que a gente usa, que algumas pessoas podem estar usando, né? É um adendo. Ele é infinitas possibilidades para o uso. E o ambiente que você vai dormir, como eu havia comentado antes. E agora Falando, as condições, é, combinações, né? Vamos lá, Fabrício. você fala de erva, eu falo de plasma. Falando dos É, GANs, cada GANs ele tem uma aplicação, cada plasma ele tem uma função. Então, por exemplo, o ZNO, ele é descrito como GANs de zinco, é o GANs da paz, ele atua na mente, emocional, estresse, ansiedade e tudo. Agora imagine você combinando ZNO com o que, Adriana? Que tipo com de a erva? camomila e erva doce para ansiedade. Temos outras também, melissa, muito usado para ansiedade. O que mais? Ginkgo biloba também contribui muito para essa questão da ansiedade. E a gente usa o ZNO, que Aí é uma você função do plasma. Você combina agora o CO2, que é voltado para dores, para cicatrizações, para o físico, é, com outras Enquanto o ervas. ZNO, e, complementando, enquanto o ZNO está no emocional, no energético, a gente vem com o CO2 que vem para o físico.
Então, pensando assim no foco mental, no cérebro, um exemplo, eu tive muita enxaqueca, só um exemplo, alecrim, hortelã, erva baleeira para dores no corpo, né? A própria hortelã também faz todo um trabalho de desintoxicação, desparasitação. Então, a combinação de tudo isso com CO2, ele potencializa isso. O que eu entendi logo no começo é que, enquanto eu faço um tratamento com as ervas de um mês, o resultado, né, sempre após um mês, com o uso do plasma, 15 dias, uma semana. Tem pessoas que têm um dia. Eu tenho até um exemplo, né? O Fabrício fez uma aplicação de caneta energética comigo online. Aliás, foi estar em grupo numa live. E eu estava começando a sentir uma pontada forte de dor de cabeça. E foi instantâneo, instantâneo. Só a caneta, eu foquei na intenção na hora que ele começou a aplicar e eu recebi a energia da cura na hora. Passou minha dor de cabeça na hora. Então, assim, há casos e casos. Então, nesse caso, é um exemplo. O outro É. caso é CH3, né? Fabrício. E você pode combinar não só essas ervas, mas você faz um mix de erva. Quando você faz gans de plantas orgânicas, vem a essência orgânica dela. Você pode fazer gans e plasma de qualquer substância, mas o plasma também acessa e capta todos. Diga, Henrico. É, Adriana e Fabrício, como tem gente que nunca assistiu nenhuma live nossa, eu recomendo que não falem ZNO, CO2, CH3, porque eles não sabem o que é. É melhor falar zinco, dióxido de carbono, Verdade. ferro e cobre, né? Porque como é que as pessoas vão saber o que é isso? Tá certo? Pode ser que tenha químico no meio, né? É Aí verdade. não precisa explicar. Mas se a pessoa não entende de química, é melhor falar o nome do produto e não o símbolo químico, né? É um fato, é importante essa observação, porque os GANs, existem GANs de básicos, GANs metálicos, GANs de ervas, enfim, existe GANs de tudo. Cada um deles traz suas propriedades, seus benefícios, seus resultados. Então, a gente está aqui buscando quais os benefícios de cada GANs, quais os benefícios das plantas, né? Então, você pode pegar uma fórmula, né, de plantas, e aqui nessa live tem pessoas que dominam isso mais do que nós, viu, Adriana? E pode pegar Exatamente. um combo e misturar com o plasma. E o resultado é tremendo, né? Eu queria só responder aqui algumas perguntas, Adriana, e na sequência Sim, passar para outra transparência. Ó. Sem dúvida, Luiz, colocar uma caneta dentro da geladeira, aquilo cria um campo de plasma ali dentro. E funciona, e potencializa. E outras combinações, assim como você coloca fora, algumas frutas têm que estar fora da geladeira, né? Outras dentro. Então, é isso. Diga, Adriana. E agora os próximos passos, né? O que a gente quer fazer? O que você quer propor aí? eu gostaria só, aproveitando o gancho do Henrico, que ele falou que tem pessoas aqui a primeira vez que nunca viu. Então, assim como eu também na primeira vez fiquei um pouco perdida para entender, se você puder, Fabrício, só dar uma explicação bem simples. A gente produz o GANS em casa com objetos simples, materiais simples. São materiais da natureza, né? Tem o cobre, tem o zinco, tem a luz de LED, né? Nós criamos esse reator para produzir o GANS, e esse GANS se torna uma água plasmada, porque nós usamos a água, que é um condutor, com sal, né? Então, a água salinizada em contato com a placa de zinco, com a placa de cobre, né, vai nos produzir esse GANS e esse plasma. Então, assim, para quem nunca não entendeu nada, o que é GANS e plasma, é só um resumo. A ideia aqui desse projeto é trazer para vocês um curso, né, um intensivo, um semi-intensivo,
para que vocês possam criar essa farmácia na sua casa com seu próprio GANS, utilizando as ervas do seu dia a dia. Caso você não tenha, nós temos contatos com pessoas assim que têm uma infinidade de tipos de ervas, né, com colegas aqui dos cursos. E aqui também eu posso contribuir com isso, né, Fabrício? E através desse reator nós criamos produtos. Então, o que foi apresentado é o borrifador com água plasmada, o tubete com água plasmada. Se o Fabrício puder mostrar a caneta, né, que algumas pessoas, como assim uma caneta? Então, existe uma caneta, que é uma caneta mágica, que é a caneta que é produzida à base de cobre também, né? E nós usamos ela para aplicação no local da residência, enfim, em objetos e também nos pontos de dor, né, do nosso corpo, como se fosse uma varinha mágica ali. Mas é tudo reação quântica, né? Uma reação do nosso corpo a, a essa energia vibracional. Pode Ok. complementar, Fabrício. Bem, imagine uma energia, um pozinho que emite energia e que esse pozinho, em contato com a água, potencializa a água, amplia essa energia. É mais ou menos assim. Ao longo do tempo, você vai conhecer e ter uma visão. O que que a gente quer fazer? Nós queremos fazer o seguinte: nós queremos toda quarta-feira trazer essas informações. Hoje foi uma informação mais abrangente de tudo isso. Na próxima quarta-feira, nós queremos ser mais detalhista, e aí nós vamos explicar esses passos que nós vamos dar. A nossa proposta é o seguinte: eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra apresentação para vocês entenderem e poder acompanhar todo esse processo nosso, entendeu? Como é que nós vamos ensinar vocês a montar isso, tá? E aí vem a ideia. A ideia é vocês produzirem uma farmácia natural, com ervas, com tinturas, com banhos, tudo preparado com intenção, tá? E a gente criou assim, como se fosse uma mini curso, e a gente quer dar toda quarta-feira essas aulas, ok? Então, o que que você vai aprendendo nas quarta-feiras? Sobre ervas essenciais para montar essa farmácia, vamos trazer algumas ervas, como preparar banhos, infusões, e eu vou dizer aqui cada quarta-feira o que que nós vamos trazer. Como usar água plasmada, como você montar ali um espaçozinho, seja no seu quarto, seja na cozinha, seja no seu escritório, na mesa, enfim. Como você montar ali uma estação. A ideia é essa, fazer uma farmacinha dentro de casa. Comece com dois, com três, com quatro frascos, entendeu? O bom é que uma vez que você produz um gás plasma, ele fica ali para sempre. É só rotular o nome com a caneta daquelas permanente ou adesivo e pronto, você vai ter isso aí. Então, a gente quer ter isso aqui nas quarta-feiras como um portal de reconexão. Hoje eu estou falando, mas nos próximos é a Adriana que vai falar mais. Então, Tá trazer esse certo. saber ancestral, tá? Fazer essa conexão com a natureza e com essa tecnologia do plasma, trazendo alternativas naturais, criativas, preparados, trazer como você tem um ritual em casa, porque as ervas, ela é holística, físico, mental e espiritual. Então, trazer essas informações, tá? Então a gente quer aqui ensinar vocês como selecionar essas ervas, aí vai a Adriana vai detalhar isso, como preparar elas, esses banhos, esse chá. Depois de fazer isso, como transformar isso em GANs na prática, tá? E como usar isso, quais as combinações que pode se fazer. De A a Z, da cabeça aos pés, você usar isso. Alguns rituais de ervas, enfim. Epa, pera lá. Tá. É só que a minha Deus. página que Tá. mudou. Então, aí, só que assim, nós vamos ter esses encontros e nós vamos estar gravado. E depois disponibilizar para quem quiser isso. O que que a gente quer fazer? É, tem alguém querendo escrever junto comigo aqui no quadro. Então, o que que a gente fazer? A gente preparou isso. E aí, a gente quer, para aqueles que desejar, deixar isso vitalício. Nós vamos estar aí, eu acredito que uns 2 meses de quarta-feira. É claro que são as informações são detalhadas, então a gente quer criar PDF, e-book nisso,
e disponibilizar para quem quer. Essa gravação aqui, vocês podem assistir toda quarta-feira. Quem quiser ter isso, esse acesso para o resto da vida, vitalício, tá? A gente também vai ter vai disponibilizar isso por apenas isso, tá? Então, você vai ter e poder até compartilhar isso com os da família. Essa é a ideia. Então você vai poder assistir, quem quiser, pode convidar amigos e tudo. Toda quarta nós vamos estar aqui e a gente vai ensinar isso. Então traga os amigos, traga quem quiser, assista, enfim. Aqueles que quiserem ter e guardar e ter esse acompanhamento e ter essa interação maior conosco, eu vou deixar um link aí. Acho que o nosso amigo vai deixar um link aqui abaixo. Eu vou compartilhar com vocês esse link, na verdade, eu vou compartilhar no grupo, tá? Que acho que aí eu mando um PDF para vocês, enfim, é, sobre isso que nós passamos aqui e vocês vão ter acesso a essa informação. As dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá. Quer saber o grupo do Whats, Fabrício? Passou. Ok, nós vamos fazer o seguinte: eu vou mandar para todos os grupos Maravilha. que eu tenho. Deixa eu ver aqui o meu chat. Eu vou mandar para todos os grupos que eu tenho o link e tudo, tá? E vou mandar. Vamos fazer o seguinte: eu já vou anotar aqui no chat um número que vocês podem acessar. 9. E podem. E aí adiciona e eu vou transferir vocês para um grupo que você vai ter essas informações de imediata sobre isso aqui, tá? Então tá aí, anote meu número aí no chat, tá? E aí nós vamos ter um grupo específico para vocês, ok? A Regina É bom Célia a tá. pessoa salvar o seu número, né? Salva meu Mandar número, um oi, né? manda um oi, e aí eu levo você, te mando um link para você clicar e acessar aí direto para esse grupo, tá bom? É voltado a isso. É interessante ter esse grupo para você receber informações de imediata e privilegiada, ok? A, Tem uma pergunta aqui, a Regina, você está perguntando: posso misturar uma erva direto no vidro com água plasmada? Pode, Célia. Você pode ter. A Adriana intuitivamente deu uma ideia. Vamos pensar que você tenha um borrifador desse. Você pode pegar um galho de arruda e colocar dentro dele. Isso aqui é água plasmada. Tem várias maneiras de você fazer isso, mas de maneira assim rápida e sem muito transtorno. Você coloca um galho desse, é claro que quanto mais tempo ele passar aqui dentro da garrafa, do frasco, do pulverizador, baixa um pouquinho Aí, mais ó, para a gente ver. Camila. Mais ele vai acessar. O ideal é você pegar, colocar e deixar quietinho. Deixa por 1, 2, 3 dias, enfim, ele vai absorver. Existem outras maneiras de você fazer e absorver mais ainda, mas pode sim, pode colocar direto lá. O Antônio aí fala. Antônio, fala aí pra gente, o que que você faz aí? É uma experiência. Olha só isso aqui do Antônio. Antônio é um mago aí, que a gente conheceu nessa jornada. Eu não sei se você pode falar aí. E ele colocou dentro da caneta dele, pode falar, chamar o áudio aí. Cadê Antônio? Ele tá mandando esperar. Ele fez um mix de gãs de ervas. Oi, Fabrício. É que agora eu tô com o Ravi aqui. Tudo bem, mas fale só então, a gente escuta e entende. O que que você fez? Rapidinho, tá? Rapidinho. Eu vou passar minha experiência aí, que ontem a gente fez, fez a produção, né? E eu já tinha preparado uma caneta antecipado, né? De um mix de ervas. E ontem eu tinha comentado que eu iria experimentar. E eu estava sentindo dores no ombro e dormi com a caneta direcionada para o ombro. E, cara, acordei 100%. Então, E assim, quais as ervas que tinha na sua caneta?
Então, tinha um mix de ervas, né? Tinha cavalinha, tinha mentruz, tinha cana do brejo, hibisco. Coloquei alho em pó também, né? E esse foi o mix, né? Alecrim também tinha nesse mix, né? Então, foi um resultado aí que eu também não esperava ser tão rápido, sabe? Tipo, eu simplesmente peguei essa caneta e coloquei ela na minha cama, direcionado para o meu ombro, e acordei sem, sabe, sem lembrar de que estava sentindo dor. Legal. Naturalmente, todo o poder energético das plantas estava ali e foi absorvido, né? Ah, Sim. É aquilo que ok. você falou, né, Fabrício? O corpo absorve a necessidade. Então, como ele ativou um mix, né? Cada planta, cada ação curativa da planta foi, o corpo absorveu o necessário, né? Sem dúvida. Ó, eu já vou fazer um spoiler aqui, viu, Antônio? O Antônio vai estar conosco na segunda-feira, já trazendo mix e mostrando como produzir canetas com ervas dentro. Não só caneta, como outras coisas bem interessantes. Então, vocês vão receber esse link aí, falando sobre isso. Obrigado aí, Antônio. É, a, Tem uma pergunta aqui, sobre as tinturas e tal, tá aí. Pode colocar o tubete na gaveta de legumes? Pode, sim. Você pode colocar, Margot. Existe, é claro, legumes e verduras que que não dá para, não pode ficar na geladeira. Tem que ficar numa fruteira. E existe outras que o ideal é colocar na geladeira. Olha o que que eu faço. Eu, na realidade, coloco as que tem realmente de ficar fora da geladeira numa fruteira e tem vários tubetes em volta na fruteira, uns quatro em cada andar. E aí, ao final, depois de algumas horas, eu tiro as que vão para a geladeira e coloco na geladeira. Elas já vão com poder de ativação. Gente, a gente consegue medir e eu fico assim. Eu gosto de medir isso, né? Porque chega as frutas no mercado, você mede ali, né? Abre meu celular, pega uma tabela ali de Amstrad, vou compendo e meço. E aí eu vou e boto nas fruteiras. Quando é de tarde, eu pego uma lá e meço. Eu já cheguei ao ponto de separar, né? Pegar uma na fruteira e deixar com a caneta próxima, né? E aí medir, a vitalidade dela estava lá em cima. Depois pegar ela e misturar com as outras que não passaram por esse processo de vitalização. E aí eu vou testando e eu descubro aqui está em alto nível de vitalidade. Isso é assim bárbaro. Você conseguir levar um poder energético de uma fruta, de um legume, a mais do que um orgânico, isso não é eu, não, isso é científico, isso é fato, isso é tecnologia, está dentro da literatura da Fundação Cash. Então, eu louvo a vocês por ter descoberto isso, porque eu tive que buscar essas informações para trazer para a gente. Então, quando eu descobri, testei isso, falei, uau, isso é fantástico isso. Então, essa relação com o plasma e as ervas é surreal. Aí você imagina uma erva, você consegue medir a vitalidade da erva, potencializa. Você traz a erva ao estado natural dela, ali na hora. Fantástico isso. Ok? Fabrício, para quem não conhece pêndulo e a tabela de medição, comenta um pouquinho como é que faz essa medição. Bem, no mundo nós temos algumas energias que são energias sutis. Por exemplo, nós temos aí, vamos pensar nas energias e frequência que a gente conhece: o Wi-Fi, infravermelho, a, a energia nuclear, todas essas coisas são energias. A gente não vê, mas são energias e a gente sabe que tem um efeito. Você liga um rádio, uma televisão aqui, ela capta as frequências e decodifica essa frequência em imagem e som. No mundo da saúde, existem ferramentas que você consegue também medir essas energias. O corpo nosso é como que uma antena. A nossa pele tem milhares de sensores que captam não só calor, não só som, mas toda a frequência. Nós temos campos em volta de nós. Então,
Existem ferramentas que a gente, aí vem a ciência da radiestesia, que você mede. Quantos de vocês já ouviram falar daquelas pessoas que encontram mananciais de água com aquelas varinhas, sabe? Aqueles antigos e tal. Aquilo, na verdade, é uma ferramenta de radiestesia que mede energias sutis. Hoje tem elas profissionais, enfim, e aí tem o pêndulo, né? Enfim, são ferramentas do Rode e várias outras que mede energias sutis. Na verdade, o invisível que nós não vemos é muito maior do que o invisível que nós estamos aqui visualizando, tocando. Nós somos ensinados simplesmente a conhecer e a entender e até acreditar o que os nossos cinco sentidos captam: visão, tato, olfato e audição. Mas e o sexto? E o sétimo sentido? Os animais, eles têm sentidos aguçados, escuta 10 vezes mais do que nós, a visão, olfato, tudo isso. Nós, seres humanos, temos outros sentidos, mas também podemos desenvolver esses sentidos. Tudo é frequência, tudo é energia e vibração. Então, a Adriana quis referir que essas ferramentas você mede, existem tabelas gráficas, e a gente até compartilha para vocês medirem isso, né? É claro que ao longo dos dias, das semanas que você vai se alimentando com alimentos assim altamente vitalizados, você sente a economia no bolso, porque os alimentos duram 3 vezes mais, você sente a nutrição. Gente, nutrição é tudo. Já dizia o pai da medicina, né? Seja o teu alimento, o teu remédio. Nosso corpo vive através de nutrição. Quem é nossos médicos? Sabe quem são nossos médicos? Nem aquele lá que fica de jaleco branco, não. Nossos médicos são quem prepara a nossa comida em casa. Então, é a tua secretária, é quem quer que seja. Se você come no restaurante, seus médicos é quem lá produz o restaurante. Aí nós não vamos nem entrar nos outros méritos aí, que são os vilões da comida. Mas só o fato de você ter essa visão e de ter alimentos altamente frequenciados com vitalidade, isso é tudo. As doenças vêm pela deficiência alimentar. O que falta, e nosso corpo é inteligente. Se você não se alimenta bem de vitalidade, de alimentos com frequência, com vitalidade, sabe o que o corpo faz? Vai nas suas reservas buscarem isso. Nos ossos, buscar cálcio as frequências do cálcio, magnésio, tudo. E aí vem o acervo de enfermidades, enfim. Então, frequência e radiestesia que mede essas frequências é tudo, é uma das ferramentas, ok? E a gente quer ensinar isso para vocês. Todas as quartas a gente quer estar aí trazendo essas informações. Eu vou ao final dessa live compartilhar os links. Eu vou até anotar aqui também, novamente aí, digite aí, Adriana, o seu telefone aí. Vocês podem contactar diretamente a Adriana. Digite aí no chat aí, Ok. no que eu vou mandar para vocês. Eu vou sempre colocar o telefone dela e o meu. Vocês podem contatar diretamente a Adriana. A Adriana passa o link, passa tudo para vocês. E aqueles que realmente fizerem essa troca de energia aí vão ter um suporte, um acesso direto. Eu acredito que até uma certa mentoria em grupo com esses fizerem aí essa que fizerem aí essa troca de energia. Digita aí, Adriana, e alguém Tá, só um mais minutinho que deu gostaria? uma travou aqui, imprevisto. Vamos ver. A gente vai poder trazer também o Antônio para esse encontro, porque o Antônio tem essas informações de plantas, enfim, viu, Célia? Eu vou trazer essas informações aí. Como preparar um chá com água plasmada? Água plasmada você pode aquecer. Sabe o que que acontece? Experimente fazer o seguinte. E faça isso aí a diferença, porque existe diversos tipos de água. Isso aqui eu não testei, mas intuitivamente eu imagino que isso tem resultado. Existe a água, algo que eles chamam de clusters. São moléculas dentro da água. Quanto menos moléculas, mais a água hidrata. Então, se você pegar um sachê daqueles de
de chá que compra nas caixinhas e vem com um cordãozinho. Experimente, aqueles que tem em casa. Eu vou hoje fazer esse teste. Pega um copo de água plasmada e um copo de água normal, água mineral. E pega 2 sachês dentro. E mergulhe. Fria a água, fria, olha só, fria. E mergulhe os dois. O que eu quero crer, e intuitivamente, é que o da água plasmada ele vai soltar mais essência do chá na água plasmada do que o outro. Por que que a gente aquece a água para fazer chá? Onde poderia ser, eu já vi chá feito de água fria, com menos clustres. Você bota um sachê daquele, fazer 7 copos de chá frio, sem aquecer. Então faça essa experiência aí, e aí eu tô falando isso para você, Terezinha. Faça essa experiência, pega aí a água plasmada, mesmo essa que já ainda está com salinidade, bota um sachêzinho, me conta hoje à noite aí no chat aqui no WhatsApp e na água. E vamos fazer essas diferenças aí. E pode aquecer. Depois você aquece a água plasmada e aquece a água normal e você vai ver a diferença. É fora de série. Diga, Henrico. Outra coisa, esse que você está falando é o ORP da água, né? Existe a dureza da água também. Tem água dura e água mole. Quem, quem trabalha ou teve ou tem aquário sabe que existe a água dura e a água mole, né? Provavelmente, eu não tenho, não posso afirmar, mas provavelmente a água plasmada, o sachê vai afundar mais rápido, porque ela deve ficar mole. E a água dura, ela deve demorar mais para afundar. Essa dureza da água é como se você quisesse medir quanta força tem que fazer para afundar um objeto dentro dela. Isso que é a dureza da água, tá? Provavelmente, por associação de ideia, eu imagino que a água plasmada é mole, afunda o sachê mais rápido do que a água comum. Eu acho, tá bom? Ó, para gente, e isso faz sentido total. Ó. A palavra cluster significa aglomerado. No caso das águas, os clusters são grupos de molécula H2O que se juntam como se fossem panelinhas. Então, a água comum, vamos pensar na torneira ou alguma outra, essas moléculas costumam se agrupar em clusters grandes, ou seja, muitas moléculas grudadas, sabe? Fica aquele conglomerado. Isso acontece porque a água passou por cano, pressão, produto químico, perdeu boa parte da sua estrutura natural. As águas mais puras, e aí entra a água plasmada, os clusters são menores. Olha, gente, só isso aqui só hoje. Vocês me levam a descoberta, eu aprendo com vocês. Os clusters na água plasmada, eles são menores e mais organizados. Isso quer dizer o quê? Ele entra mais na pele, por isso que o sachê vai acontecer esse processo. A água entra com mais facilidade nas células, nos tecidos do corpo. Então, lembre disso: clusters grandes, hidratação é lenta, menos absorção. Clusters pequenos da água plasmada, hidrata rápido, profundo e eficiente. Uau! Louvado seja o Growcast. Fantástico. Então, a água plasmada é aquela que foi exposta em contato com o gás. E esse campo não altera a composição química da água, ou seja, não muda a sua estrutura energética e vibracional. Então, ela reorganiza seus clusters, forma estruturas menores, é a água da beleza. Por isso, quando você chega e borrifa assim, aquilo penetra na sua pele e hidrata. E aí ajuda a regular melhor as funções do corpo. Leva esses campos informacionais no sangue para as células. E aí sim acontece toda a mágica. Gratidão. Finaliza aí, Henrique aí. É muito importante a gente entender um pouco de água. Eu diria Nossa. até, se puder, estudar um pouco mais sobre a água,
porque a qualidade da água que a gente bebe a resultante seria mais ou menos saúde, porque nós somos em torno de 75% do nosso peso é água. Portanto, se você está tomando água ruim, água, né, com muito cloro, com muito flúor, uma água morta, vamos chamar assim, né? Porque a água que vem da Sabesp, ela, eles colocam cloro na água e o cloro mata as bactérias, mas aí na hora que você está tomando água, você toma junto com a água um cemitério de bactérias. Ela vem junto. A bactéria está morta, mas você está engolindo ela. E isso intoxica o nosso organismo. Entendeu? Por isso que aquela vez que a gente falou do CDS, do MMS, eu disse que é melhor porque ele desfaz a bactéria. Ele simplesmente acaba com ela, some com ela. E o cloro não. O cloro, ele mata. Só que você, na hora de tomar água, você toma junto um cemitério de bactérias. E por que é Fantástico. importante entender de água? Porque nós somos água. Praticamente tem água até nos ossos. E Então, ó, existe 15 tipos de água que eu conheço, pra você ter noção disso. Outro aspecto da questão da água é a gente muitas vezes vai tomar água e faz cut, 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 cut. Essa é a melhor, a maneira errada de tomar água. A água deveria ser tomada, ó. Você dá um gole, engole. Quando você toma água assim, gut, 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 o corpo entende que você está afogando. E aí elimina isso, essa água, não deixa hidratar mais rápido do seu corpo. Então, experimente tomar. Outra grande ideia que eu quero dar para vocês é o seguinte, gente, começa a adotar tomar água plasmada. Começa com 50 ml 3 vezes ao dia. Aquela água plasmada que já saiu todo o sal. Depois de uma semana, duas, começa a tomar 100 ml 3 vezes ao dia. Chegue ao ponto de tomar 1,5 litro de água plasmada. Gente, vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês. Mas comece pouco, porque se você começar muito, seu corpo dá uma crise de cura e muito rápido. Porque aí você começa a desintoxicar muito rápido, mudou o campo, muda a matéria. Então, o corpo precisa ir sentindo isso gradativamente, essa mudança, tá? E ó, para finalizar, eu vou só compartilhar aqui uma imagem aqui. É, e Adriana, as suas últimas Oi. considerações aí, fala enquanto eu encontro essa imagem aqui. Bom, convidar todo o grupo a compartilhar esse novo conhecimento. Quem quiser vir com a gente toda quarta-feira, fica o convite. Nós vamos explorar o assunto profundamente. Hoje foi mais sucinto, mais amplo, né? Enfim, espalhamos aí uma rede de opções, mas os encontros que nós vamos fazer vai ser personalizado, assunto a assunto, para vocês conhecerem, para a gente trocar ideias, trocar receitas, porque eu sei que o mundo das ervas medicinais é vasto, né? Só aqui onde eu moro tem 800 espécies num único santuário. E então, essa troca de ideias é enriquecedora e a gente está trocando saúde, né, pessoal? Saúde, longevidade, levando uma energia positiva, energia, uma corrente do bem, né, para o universo. A gente está deixando um legado aí, que eu acredito que é uma missão de vida para todos nós. Ok, Eu honro a presença de cada um também aqui, é uma profunda gratidão, os convidados estarem aqui participando dessa noite maravilhosa com todos nós. ok, ok. Eu ia encontrar aqui a imagem, mas não encontrei. Eu quero, vou mandar para vocês. O que que é viver comendo uma alimentação mais carne, o que que é viver comendo uma alimentação mais frugal e o que que é viver comendo plasma, tá? Então eu finalizo aqui dizendo o seguinte, que você está conosco, eu agradeço por ter estado até aqui conosco. Posso olhar por cada folha, para cada erva, cada gota e cada
planta da natureza com novos olhos da agora para frente. Que a sua farmácia natural seja um espaço de reconexão, não só para a saúde do corpo, mas para a sabedoria da alma. Ao unir ervas e plasma, você vai ativar não apenas remédios, mas campos de cura, que atravessa o tempo, que transborda e fortalece sua jornada. Que esse simples gesto volte a ser sagrado, que o natural volte a ser o normal e que você se lembre todos os dias que o poder de cuidar sempre esteve em suas mãos. Ok? Esse é meu desejo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima, ok? Compartilharei com vocês aí. Até. Namastê. Gratidão aí a todos vocês que participaram, gratidão a Adriana e Gratidão, toda a pessoal. espiritualidade, Deus continue nos abençoando, ok? Gratidão. Forte abraço, até.